Sobre a qualidade do gasto. Sim. A gente vê que é um histórico, eu acho que eu nem era nascido ainda e já tinha o problema das emendas individuais ou das emendas parlamentares. Mais uma vez esse ano, o orçamento e o corte da presidente Dilma Rousseff demonstra que o plano de investimentos do governo federal muitas vezes não está para e passo ou adaptado ao que vem de emenda parlamentar. O governo acaba não gastando, mas muitas vezes gasta esse dinheiro por pressão política. Gostaria de saber a opinião pessoal do senhor a respeito da qualidade do gasto que hoje o Brasil tem a partir dessas emendas individuais, emendas parlamentares. Olha, eu já manifestei a minha opinião, inclusive alguns parlamentares não ficaram muito satisfeitos, mas é a minha opinião pessoal, no sentido de que esse tipo de emenda, esse tipo de participação do parlamentar na formulação do orçamento não é o melhor, não está à altura do que é o mandato de um representante do povo na Câmara Federal. Essas emendas são, na maioria dos casos, ainda, a meu ver, um resquício daquele papel paroquial, típico mais de um vereador do que de um deputado federal. Ficar destinando recursos específicos para uma pequena obra, um pequeno serviço neste ou naquele município, isso acaba descaracterizando a formulação dos programas federais e criando um tipo de negociação, a meu ver, perfeitamente dispensável. Eu sou contrário à permissão que existe hoje para esse tipo de emenda individual, de coisas miúdas, de destinar um recurso para isso, outro para aquilo, para uma festa, para um evento, via Ministério do Turismo, ou via Ministério do Esporte, ou via Ministério da Cultura, o que seja. Na minha opinião, a participação do Parlamento, do Congresso Nacional, no orçamento é a coisa mais importante. Isso está na própria origem da democracia. Lá em 1215, não é? Na Carta Magna, no tempo de João Sem Terra, quando os representantes do povo no Parlamento começaram a participar das decisões sobre a receita pública e a destinação da despesa, é aí que nasce a democracia parlamentar. É da maior importância que o Congresso participe, mas participe das grandes decisões, debatendo os grandes programas de investimento do governo, debatendo os investimentos, as despesas de custeio. Agora, essa destinação via emenda para a entidade tal de 50 mil reais, de 30 mil reais, para fazer um show de peão boiadeiro ou coisa desse tipo, a meu ver, não é algo adequado para a função do parlamento. É para fortalecer um curral, né? Maltica, a conversa esquentou, nós precisamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1. Está de volta. O nosso convidado é o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Rage. Participam dessa nossa conversa os jornalistas Roberto Maltic, do jornal O Globo, e Edson Luiz, do Correio Brasiliense. Nós vamos abrir este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Os gestores públicos estão preparados para combater a corrupção? Eu diria que precisam se preparar melhor, porque a sua pergunta foca nos gestores públicos de um modo geral. Nós já nos referimos aqui à deficiência de qualificação dos integrantes, dos quadros das prefeituras municipais. Me refiro, é claro, aos municípios pequenos e médios, não me refiro às grandes prefeituras das capitais, que têm estrutura quase do mesmo padrão das estruturas federais. Então, aí nós temos uma grande carência, o despreparo dos gestores. Por isso, lançamos programas de fortalecimento da gestão e coisas desse tipo. Uma pergunta com relação a isso. Sim. Na administração pública, de um modo geral, em todos os níveis, em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, o fato de que a maioria dos ordenadores de despesas são comissionados, muitas vezes não são nem funcionários públicos de carreira, são profissionais que vêm do mercado privado, nas mais diversas categorias profissionais, dos partidos políticos, indicados pelos partidos políticos. E
muitas vezes inexperientes e despreparados com relação à gestão pública, aos mecanismos de gestão pública, muitas vezes também voluntaristas. Como essa questão repercute com relação aos problemas administrativos e irregularidades? Olha, porque há a corrupção endêmica Sim. organizada, que é combatida pelo governo, inclusive afastando da administração pública funcionários de carreira do setor público, e há profissionais, pessoas que não são de carreira, que estão à frente desses cargos, muitas vezes estão envolvidas em irregularidades e que não são pessoas corruptas, são pessoas honestas. Como distinguir o joio do trigo? Deixa eu lhe dizer uma coisa e dar um número, Azedo. Nesse número que foi apresentado no início do programa, de 3.000 casos já de expulsões do serviço público, expulsões para usar um termo genérico, né? Foram retirados dos quadros do serviço público nesses 8 anos pela atuação do nosso sistema de corregedorias, 3.000 pessoas. Dessas 3.000, cerca de 2.700 são servidores de carreira. Aí o ato de afastamento se chama demissão. 100 e poucos, não chegam a 200, eram ocupantes de cargo em comissão. E aí, na nossa linguagem técnica, se denomina destituição do cargo público. Por aí você vê que o número muito maior é de servidores efetivos mesmo. Não é de comissionados. Não é de comissionados. Agora, é claro que nós sempre defendemos a redução maior possível das possibilidades de indicação livre de pessoas para cargos diretivos que não sejam servidores. No caso da controladoria, por exemplo, quase a totalidade dos cargos de direção e assessoramento são ocupados obrigatoriamente por pessoal da própria carreira, analista de finanças e controle, que é concursado. No caso da Polícia Federal também, no Ministério das Relações Exteriores também, várias carreiras, na AGU também. É obrigatório que os cargos sejam ocupados por integrantes da carreira. Em vários órgãos é assim. É claro que nos demais não é. E ainda há um número, a meu ver, um tanto elevado, embora tenha sido reduzido, de cargos de nomeação inteiramente livre, quando ficam livres, inclusive, para indicações políticas. Qual é o percentual permitido com relação a isso? Olha, hoje nós temos no governo federal cerca de 20.000 cargos em comissão. E temos um total de mais de 500.000 servidores da administração. Então, o percentual... o percentual de cargos em comissão ocupados por pessoas que não são de carreira da administração pública. Eu não tenho o número de memória. Agora, o que posso dizer é o seguinte: houve no governo passado, no governo do presidente Lula, um decreto que reduziu este percentual ainda mais, ou seja, nesse total de 20.000, uma parcela ainda menor é hoje de absolutamente livre nomeação. E agora, independente de mudança de lei ou de decreto, orientação da presidente Dilma, como todos temos visto, está na imprensa, é no sentido de indicações técnicas, inclusive no caso em que sejam oriundas de indicação política, mas a exigência é que sejam quadros técnicos, inclusive nas estatais. Não é? Esta é uma inflexão a mais que vem sendo adotada agora, este ano. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a saúde, sim, que tem um orçamento individual de mais de 70 bilhões de reais, sendo que desse orçamento 60 bilhões refere-se a ações de saúde, ou seja, dinheiro mesmo, investimento, custeio de municípios, e 70%, um número redondo, desse dinheiro é aplicado pelos municípios, sem o efetivo controle. Isso aí é patente pelos relatórios. Na avaliação do senhor, o que dá para fazer para melhorar o controle do dinheiro aplicado no Sistema Único de Saúde, que muitas vezes foge à capacidade de fiscalização do governo federal, que é quem fornece aos estados e municípios esse dinheiro? Corretíssima sua colocação e sua escolha do Ministério da Saúde, não só pelo volume de recursos, que é o maior transferidor de recursos, como pela peculiaridade de que o que se criou quando se concebeu o Sistema Único de Saúde, o SUS, criou-se um mecanismo muito mais ágil,
sem dúvida, mas muito menos controlável quanto à aplicação desses recursos na ponta, por estados, municípios, etc. Por quê? Porque esses recursos, eles se submetem ao sistema de repasse que se denomina fundo a fundo. Ou seja, não precisa celebrar convênio, nem termo de parceria, nem contrato de repasse. Então, aí eles já escapam de toda a legislação de controle que nós estamos cada vez mais procurando construir e aperfeiçoar. Eles não se submetem às mesmas regras de prestação de contas dos convênios de repasse de recursos em outras áreas. É fundo a fundo, é o que os nossos técnicos chamam em tom de pilhéria, é injeção na veia. Este recurso vai direto, automaticamente, para os municípios, porque a legislação do SUS obriga que assim seja. Nós não conseguimos modificar isso ainda. No nosso entendimento, era preciso criar regras novas para viabilizar um controle maior sobre o dinheiro fundo a fundo. O que ocorre é o quê? A concepção que veio na época da Constituinte, na época da reforma sanitária, a concepção de que a saúde pública deveria funcionar mediante um sistema de repasses ágeis, rápidos, etc., do governo central para os governos estaduais e municipais, confiou-se, a meu ver, demasiadamente na efetividade do controle chamado controle social. O que era o controle social? Não havia nem portal da transparência na época para a população saber o que está sendo transferido, nem isso havia. O controle social era o seguinte, a criação de conselhos municipais, locais. Esses conselheiros é que fiscalizariam a aplicação do dinheiro a nível de cada município brasileiro. A nível estadual, Conselho Estadual. E a nível nacional, Conselho Nacional de Saúde. Muito bem, uma coisa muito bonita, no plano ideal, no plano das ideias, no papel. Agora, na prática, o que é que nós encontramos quando chegamos? Metade do país, pelo menos daqui para cima, grande parte dos conselhos, como eu já mencionei aqui, simplesmente não funciona, não fiscaliza nada. Eram cooptados pelas lideranças políticas locais. Ele é o gestor, é o presidente do conselho? Pessoas ligadas ao secretário de saúde, ao prefeito, a familiares do prefeito, eram membros dos conselhos. E agora o Ministério da Saúde resolve pôr de novo o ministro da Saúde como presidente do Conselho Nacional de Saúde? Não, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom, para que o ministro tenha uma atuação, uma influência maior sobre essa estrutura de conselhos. Mas e na ponta, ministro? Está acontecendo isso nos conselhos estaduais e regionais? No nosso entendimento, o que precisa haver são novas regras estabelecendo um mínimo de controle efetivo sobre esses repasses fundo a fundo do dinheiro do SUS, que hoje é muito difícil o próprio Ministério controlar, porque a legislação deixou isso, na minha opinião, bastante solto, confiando exclusivamente no chamado controle social pelos conselhos. E qual seria a alternativa que o senhor aponta? Trazer eles para algumas regras, se não todas, a que se submetem os outros recursos federais. Por exemplo? Convênios, obrigá-los a passar pelo SICONV, que é o sistema de convênios, onde cada projeto tem que ser, desde a sua apresentação, figurar no sistema para todo mundo acompanhar, a aprovação disso ser feita de forma transparente, até a aplicação e a prestação de contas. Prestação de contas com prazo definido, com documentação obrigatória, ainda pela via eletrônica. A nada disso hoje se submetem os recursos transferidos fundo a fundo. Então, se você pegar a verba toda do Ministério da Saúde, uma parcela menor é repassada via convênios. Sobre essa, há condições plenas de controle. A parcela maior é repassada pelo sistema fundo a fundo do SUS.